Você já ouviu falar de Mário Ferreira dos Santos? Bom, hoje eu vou contar um pouco sobre sua história. Mário Ferreira dos Santos nasceu em 3 de janeiro de 1907, na cidade de Tietê, em São Paulo. Foi um filósofo brasileiro, escreveu diversos livros e criou um sistema filosófico que chamou de filosofia concreta, onde seria completamente baseada na lógica, não havendo possibilidades de discordância de seus pressupostos, que a chamou de teses, denominando de tal característica como apoditicidade lógica. Seu pai, Francisco Dias Ferreira dos Santos, era dono de uma companhia teatral itinerante. Estabelecido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, dedicou-se ao estudo do então nascente cinema e tornou-se um dos pioneiros dessa arte no Brasil. Seu curta-metragem de ficção, Os Óculos do Vovô, é o filme brasileiro mais antigo que se tem notícia, e traz o próprio Mário como ator infantil. Apesar do anticlericalismo de seu pai, Mário foi matriculado em um colégio jesuíta. Em 1925, ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No curso de Direito, em que se formou em 1930, exercendo a profissão de advogado, mas a abandonando passando a escrever em jornais de Pelotas, no Diário de Notícias e no Correio do Povo de Porto Alegre. Como jornalista participou da Revolução de 1930 e acabou sendo preso pelas críticas feitas ao novo regime. Mário casou-se em 1929 com Yolanda Duro Lúlia. Teve 2 filhas, Yolanda e Nadieja. Foi contratado como tradutor pela Livraria do Globo nos anos 40, efetuando diversas traduções direitas do grego, do latim, do alemão e do francês, de obras dos mais variados filósofos, clássicos, escolásticos, tomistas, modernos e contemporâneos, entre eles Aristóteles, Pitágoras, Kant, Pascal e Tomás de Aquino. Quais foram os temas que Mário pesquisou? Mário pesquisou sobre várias áreas do conhecimento como a filosofia, psicologia, oratória, ontologia e lógica, escrevendo diversos livros e publicando-os com recursos próprios sob o nome Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Sociais. Quais foram as críticas que Mário recebeu? Uma das críticas que mais recebeu foi a de extrema produtividade intelectual, que causou e ainda causa estranheza, pois os tipos enciclopédicos são raros na história do pensamento filosófico. E ele próprio se questionava: que filósofo seria eu se não pudesse tratar filosoficamente de cada ciência? Mário ainda foi criticado e condenado por fazer críticas ao novo regime na Revolução de 1930. Quais críticas Mário realizou? Ao falar do socialismo, Mário critica firmemente a ideia da ditadura do proletariado, o socialismo autoritário e a socialização dos meios de produção, mas reconhece um valor positivo no socialismo, que seria um impulso valoroso de elevação dos menos favorecidos, dos pobres e humilhados, defendendo os que são menos contra os que são mais. Mário tinha em mente alguns socialistas, como Tolstói. Nesse sentido, critica duramente os que negam a questão social, como se a miséria material humana não fosse um problema, e como se para resolvê-la bastasse deixar o mercado em paz e não fazer nada. Mas Mário é essencialmente anarquista e não defende qualquer tipo de socialização forçada, embora critique o liberalismo ególatra. Não tem a ojeriza anticapitalista de um malatesta e faz uma defesa aberta dos benefícios do capitalismo no final do volume 2 da coleção Análise de Temas Sociais. Por exemplo, quando investiga os efeitos sociais da invenção, industrialização e comercialização da lâmpada elétrica. Ainda no final do volume 2 da coleção, dedica-se à axiologia no que diz respeito ao valor econômico e demonstra irretorquivelmente a falsidade das teses marxistas sobre o valor, sobretudo a ideia da mais-valia. Baumeister já havia feito do ponto de vista da ciência econômica. Mário faz do ponto de vista da sua filosofia concreta dos valores. Bom,
De acordo com todas as pesquisas que realizamos, Mário Ferreira dos Santos foi um dos mais importantes influenciadores brasileiros. Ele não só contribuiu nas áreas de artes e cinematografia, como também nas áreas de pensamentos e raciocínios. Ele mostrou todas as partes da filosofia concreta e também priorizou seus estudos na lógica, deixou de lado todas as discordâncias de seus pressupostos. Além disso, Mário foi completamente condenado, julgado e criticado por apresentar críticas a todo tipo de ideia autoritária e por demonstrar interesse em defender pobres e humilhados desfavorecidos.